noite, pesqueirenses. Nós estamos aqui mais uma vez com um vídeo do Movimento 65 em Pesqueira, movimento que foi lançado na última sexta-feira, e que quem acompanhou o vídeo viu, né, aqui a presença da vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos, e nossa presidenta nacional do partido, do PCdoB, a presença de Marcelino Grande, o presidente do PCdoB estadual, e do deputado federal Renito Calheiros. Marcelino fez uma apresentação para vocês do que é o Movimento 65, do que ele significa. Então, rapidamente, eu vou colocar esse movimento, dizer que esse movimento ele teve início no ano de 2019, e o PCdoB pensou no movimento 65, né, usando a sigla do partido, que é a sigla 65, para convocar homens e mulheres, pessoas comuns, mulheres comuns, homens comuns, pessoas que estão lá em suas comunidades, que estão nas associações de bairro, que já fazem política no dia a dia, às vezes nem percebe-se, né, como que está fazendo política, e convocar essas pessoas para se filiarem ao partido e serem candidatas e candidatos nesse ano de 2020, a vereadores, prefeitos, prefeitas, porque, embora o trabalho que nós desenvolvamos na base, nas associações, nas comunidades, nos sindicatos, ele seja extremamente importante, é a partir da política, é a partir da ocupação do parlamento, da ocupação do executivo municipal, estadual, federal, que nós realmente podemos intervir e mudar a vida das pessoas. É através das políticas públicas que nós vamos ali fomentar, vamos provocar, que a gente vai realmente mudar a vida das pessoas. Nesse momento também nós apresentamos a companheira e camarada Glória Simões como coordenadora do Movimento 65 em Pesqueira. Então, nessa noite de hoje, Glória está presente conosco e, junto a ela, nós convidamos 2 professores, doutores do IF, que é o professor Bruno Oliveira e o professor Fernando Emílio, que vão falar um pouquinho a respeito da nossa temática de hoje. Eu queria dizer que todas as semanas o Movimento 65 vai estar lançando um vídeo em Pesqueira, tratando de temáticas do interesse da população de Pesqueira. Então, serão vídeos que trarão temáticas semanais, mas também trarão nossos pré-candidatos para que vocês os conheçam. Saiba quem são os homens e as mulheres que estão nessa disputa política, né, para o cargo de vereadores e vereadoras pelo PCdoB. Hoje, a gente, apesar de toda a tragédia que nós estamos vivendo, né, a tragédia de saúde pública, que não só é um problema do Brasil, mas é do mundo, além de tudo isso, a gente ainda tem que conviver com um presidente que a todo momento negava a importância, né, dessa pandemia, e hoje nós estamos com quase 70 mil brasileiros que perderam suas vidas. Então, são quase 70 mil vidas de homens, mulheres, de jovens que deixaram nosso país. E é como se a população de Pesqueira inteira ela tivesse morrido, né? Então, a gente não pode minimizar o sofrimento de tantas famílias que perderam seus entes. E é por conta disso, em respeito a elas, que nós também temos que fazer a nossa parte e nos manter em isolamento social. E, além de tudo isso, nós ainda, né, temos pastas importantes no governo federal desassistidas. A exemplo da saúde, né, e a exemplo da educação. Uma pasta importantíssima. Nesse momento, nós continuamos sem ministro da educação. Então, o que nos traz hoje aqui é um momento de alegria, porque, apesar de tudo isso, nós tivemos a grande satisfação de saber que a semana passada o IF Pesqueira, né, ele vai se transformar, de saber que ele vai se transformar em um centro de referência em energia solar fotovoltaica. E isso trará muitos avanços para a nossa cidade, em conhecimento, em ciência, em pesquisa e também, com certeza, em campo de trabalho, porque o centro vai formar muita gente, né, para trabalhar nessa área, que é uma área que se desenvolve cada dia mais no Brasil. Mas eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, né? Nós estamos aqui com os professores que vão trazer sua fala. Então, antes de mais nada, eu gostaria de passar a fala para o professor Bruno Oliveira, né? Bruno é professor do IF, ele vai falar um pouco para a gente sobre essa novidade, né, tão boa que aconteceu para o IF e de sobra para Pesqueira e região inteira. Bruno, além de professor do IF, Bruno também é pré-candidato a vereador pelo PCdoB.
Bruno, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Então, na última sexta-feira, né, no dia 3 de julho, nós recebemos a feliz notícia da seleção do Campus Pesqueira para a criação de um centro de referência em energia solar fotovoltaica. Tá? Como é que foi essa seleção? Como é que foi essa concorrência? No Brasil todo, 10 instituições estavam habilitadas para receber esse centro. Então, foi feita uma seleção e o Campus Pesqueira ficou em primeiro lugar nessa seleção. Cinco instituições foram habilitadas para receber esse centro. Mas, devido à restrição orçamentária, apenas 2 instituições vão receber o centro. Então, são elas, em primeiro lugar, o IFPE Pesqueira e, em segundo lugar, o IF São Paulo, do Campus Guarulhos. Então, aqui no Campus Pesqueira, nós temos como coordenador desse centro de referência em energia solar o professor Manuel Henrique. Tá? Professor Manuel Henrique, doutor em engenharia elétrica, doutor em energias renováveis, é o nosso coordenador desse projeto, e Manuel também é o diretor do campus na área de pesquisa, inovação e pós-graduação. Então, a gente tem essa grande liderança aí, coordenando essa ação, esse projeto. E o que foi essa seleção? Tá? Essa seleção ela foi promovida pelo Ministério da Educação, tá? Através da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, a CETEC, e dentro do Programa de Desenvolvimento em Energias Renováveis e Eficiência Energética, é o ENERGIF. Tá? Então, é um programa específico para energias renováveis e eficiência energética na Rede Federal de Educação Tecnológica, nos IEFs e Cefets do Brasil. E o que é que vai promover? O que é que a gente vai ter de benefício, de oportunidade? Aí não, Giovana, você vai ter que me dar um tempinho para me finalizar, aí depois eu lhe presto, a capacitação de professores de todo o Brasil e também a oferta de cursos profissionalizantes na área de energia solar fotovoltaica. Hoje, o Campus Pesqueira ele já disponibiliza essa capacitação, essa oferta de cursos profissionalizantes. Mas com a vinda desse centro de referência, a gente vai ampliar essa oferta de capacitação. Tá bom? O investimento total será da ordem de R$200 mil, com previsão de implantação até 2022, aqui no nosso campus. Uma outra novidade específica aqui para o nosso Campus Pesqueira é que com a vinda desse centro de referência em energia solar, vai ser possível também a criação de um curso de pós-graduação lato sensu na área de energia solar fotovoltaica. Tá? Então, esse é um outro benefício, uma outra grande conquista para o nosso Campus Pesqueira, para o município de Pesqueira e toda a região. Então, em 2017, o Campus Pesqueira iniciou o curso de engenharia elétrica, sendo o primeiro aqui da região do Agreste Central, em parceria também com o Campus Garanhuns, do IFPE, que também iniciou o seu curso em 2017, de engenharia elétrica, e agora nós temos a oportunidade de ser o primeiro também na criação de uma pós-graduação lato sensu na área de energia solar. Então, essa é uma grande conquista para a nossa região. Gostaria também de citar outros agentes importantes nessa conquista, como o professor Alexandre Farias, que é o coordenador do curso de engenharia elétrica e também coordenador das ações na área de energias renováveis, a professora Regina Lima, coordenadora de eletrotécnica do Campus Pesqueira, o nosso diretor também do Campus Pesqueira, professor Valdemir Mariano, que sempre está presente e sempre está à disposição das ações nessa área de energias e engenharia. Também o nosso reitor, o professor José Carlos de Sá Júnior. O professor José Carlos, ele é da área também de engenharia elétrica e já foi diretor do campus Garanhuns, então ele sabe como ninguém, entende como ninguém a necessidade da região, a necessidade dessa interiorização do conhecimento e também está dando todo o apoio nesse momento de conquista aí do Centro de Referência em Energia Solar Fotovoltaica. Tá? E na última quinta-feira, no dia 9 de julho,
a gente realizou no campus uma live, né, com o professor Manuel Henrique, que ele pôde explicar um pouco mais, com mais detalhes, né, sobre o que é esse centro de referência e quais os benefícios e oportunidades. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem se aprofundar nesse assunto, é só acessar nossas redes sociais lá do campus, a rede social do curso de Engenharia Elétrica e do curso técnico de Eletrotécnica do campus Pesqueira. Lá vai ter toda a entrevista com o professor Manuel, e também com o professor Felipe Lucena, que ele fala também de outro núcleo de estudos em engenharia, que o campus Pesqueira está estudando, está criando para ações futuras nessa área. Tá? Então, eu devolvo a palavra aí à minha amiga Betânia, para que a gente possa prosseguir. Obrigada, Bruno, pelas suas colocações. Eu passo a palavra agora, né, para a coordenadora do Movimento P5 Pesqueira, Glória Simões, que vai fazer sua fala, e Glória também, né, faz parte dessa história do IF. Glória foi diretora do IF e conhece tão bem aquela instituição também. Glória, como coordenadora, eu peço que na sua fala, após sua fala, você já passe para o professor Fernando. Nesse momento, como você bem falou, da importância do Movimento 65, onde eu me sinto extremamente gratificada pela escolha e com uma responsabilidade muito grande em fazermos com que Pesqueira dê um salto de qualidade na sua questão de conhecimento, de ciência, de pesquisa, de políticas. E assim eu cumprimento com um abraço afetuoso a todos os pesqueirenses, especialmente e dedicando hoje essa homenagem ao IF Pesqueira, ao professor Valdemir Mariano, o diretor dessa instituição, a qual eu tive o privilégio de conviver, uma pessoa ponderada, uma pessoa consciente, um doutor em engenharia. Cumprimento também ao Alexandre, que não foi meu contemporâneo, mas sei do empenho e do trabalho que ele está desenvolvendo nessa instituição como coordenador do curso de engenharia. Um abraço para você, Bruno, nosso companheiro, camarada, pré-candidato a vereador desta cidade. O meu querido Manuel Henrique, coordenador do curso, que na época tive o privilégio, quando eu dirigi essa instituição, Manuel ter chegado à instituição e hoje nós estamos homenageando e comemorando um momento tão especial. Fui indicada em 2003 para dirigir aquela instituição, na época Cefet. Fiz a minha indicação com o privilégio de ser indicada por nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E assumi um compromisso de fazer um trabalho direcionado à educação, a políticas educacionais. Evidentemente que eu tinha uma história e tenho uma história de política partidária, mas naquela instituição me debrucei com todos os que fizeram e fazem parte dessa instituição para elevarmos a educação, para fazermos um trabalho de pesquisa, de extensão tão importante e tão significativo. A semana passada, quando tomei conhecimento desse prêmio, digo a vocês, amados e amadas pesqueirenses, com muito orgulho, nós devemos ter um orgulho imenso e uma satisfação imensa por termos uma instituição que preza pelo seu ensino, pela sua qualidade, pela sua pesquisa, num momento tão difícil, quando nós estamos há 1 ano e meio sem um ministro da Educação. Aliás, quando eu digo sem, porque os 3 que passaram por lá, não é? Era melhor talvez que nem tivesse passado. Um não chegou, foi aquele locutor ou jornalista de um dia, né? Porque não chegou nem a assumir. E ainda continuamos sem um ministro, sem um comandante para a educação do nosso país. Isso é lastimável, isso é incompreensível, isso não se pode se admitir. No século que nós estamos vivendo, todos os valores são buscados em termos de educação, de pesquisa, de ciência, e um presidente que nada disso para ele tem valor. O valor dele são outros valores, que não vou perder meu tempo a declinar novamente, porque Pesqueira hoje conhece perfeitamente a administração ou não administração
o não governo que nós estamos vivendo com o presidente Bolsonaro. Então, quero dizer a vocês da imensa satisfação, com todas as dificuldades que existiram para atingir esse objetivo, Pesqueira tirou em primeiro lugar, gente. Em todas as regiões, dos IEFs de todas as regiões. Colocando até o grande centro, o grande polo, metrópole São Paulo, em segundo lugar. É um momento de muita alegria para toda a juventude pesqueirense, para todos os profissionais, para todos os pesqueirenses e região, o que aconteceu a semana passada, o prêmio que foi, com certeza, destinado ao IEF pela capacidade dos seus professores, dos seus doutores e pelo seu empenho, do alunado, da motivação e do estímulo. Lembro-me bem que quando eu cheguei à instituição, nós tínhamos apenas cursos técnicos. Cheguei, localizei de imediato um projeto já pronto do curso superior de licenciatura em matemática. Olhei, não sou matemática, não é minha área, mas chamei os professores, discutimos, os coordenadores e entramos para aprovação pelo MEC desse curso. Foi o primeiro curso superior em Pesqueira, no IF Pesqueira, o curso de matemática. Graças ao esforço, não meu, mas de toda uma equipe que faz jus o que estão recebendo. E esse eu bem conheço. Depois do curso de matemática, vieram outros cursos que abriram as portas, as janelas, para que o IF fosse o que é hoje. E principalmente com um fator primordial, de que nós que fazemos educação, nós que somos profissionais da área de saúde e da educação, nós somos eternos aprendizes. Aprendi muito no IF. Digo isso, foram os 2 lugares que eu mais aprendi na minha história. Primeiros 28 anos que trabalhei com os portadores de necessidades especiais. Me ensinaram demais. Eles, os deficientes, a compreendê-los, a amá-los e respeitá-los, e se compreender as diferenças, e saber que eram capazes de estimular, né, para que eles fizessem o máximo que eles podiam fazer, que é isso o nosso trilho, a nossa caminhada. É importante que nós façamos tudo, que abracemos tudo com muito afeto, com muito garra, para atingir os nossos objetivos. Colocava para o professor Manuel, essa semana, por telefone, conversando com ele, uma pessoa que eu tenho um apreço e um carinho muito grande. Manuel, eu estou tão feliz, porque, olha, se tivesse assim, o IF tivesse ficado fosse desclassificado, haveriam muitos comentários. Mas o IF não conseguiu, perdeu até para o IF de Belo Jardim, de Araripina, de Cícero. Mas quando se tem um momento desse, a gente deve massificar. É a positividade, é isso que leva o estímulo, a motivação, a vontade de se ir à frente, o desejo do jovem, do aluno, saber minha instituição foi premiada, nós temos agora um centro de referência em energia solar. Vocês imaginam que coisa significativa, que coisa importante, nesse momento que nós estamos vivendo, para uma cidade como Pesqueira, que também em muitas áreas está estagnada, isso é uma bênção, graças ao fruto dos profissionais que abraçam a educação, que abraçam o seu profissionalismo com carinho, respeito e responsabilidade. E assim eu sei que o IF acontece. Criei laços naquela instituição, recebi prêmios que talvez sem nem merecer, mas porque eu abracei e abraço os meus propósitos pessoais e profissionais, com muito respeito, com muito carinho, sentindo-me essa pessoa que com desejo de sempre estar aprendendo. Era uma área que eu não tinha, administrar uma instituição federal, eu não tinha essa experiência toda, mas com a possibilidade de fazer aquela instituição sair do canto, a gente trabalhar mais, desenvolver mais, nós fizemos e montamos uma equipe que até hoje temos referência. Depois veio o curso de enfermagem, que também, na minha época, a gente conseguiu fazer o projeto, concretizar o projeto, depois veio de engenharia, e assim virão tantos outros, porque, com certeza, virão
porque os professores, os docentes, os administrativos, todos que estão ali, independente de seu nível de graduação, estão de mãos dadas em prol de uma causa maior, que é a educação, é a formação dos nossos jovens. Esse centro, além desse prêmio, ele abre uma janela muito grande para um outro curso. Um curso que, na época, o técnico já do Cefet, a CELP absorvia quase todos os alunos formados no curso técnico do Cefet, pela qualidade, pela responsabilidade, pelo profissionalismo. Com certeza, muitos desses jovens ainda, que já fizeram o curso técnico e estão nessas empresas, vão ter oportunidade de fazer uma graduação maior num curso específico para a melhoria de qualidade do profissional que ele é e da instituição a qual ele vai trabalhar e pertencer, que é a graduação em energia solar. Eu quero dizer que fiquei felicíssima, tenho certeza que eu não poderia, a semana passada, eu disse, tem de fazer uma homenagem, tem de colocar isso para o povo, tem de dizer à Pesqueira que Pesqueira está de parabéns, a cidade está de parabéns, a região está de parabéns, e os professores, o corpo docente, os administradores, os gestores da instituição IF Pernambuco estão de parabéns. E eu agradeço imensamente a oportunidade de ter vivenciado por mais de 8 anos daquela instituição, entendeu? A convivência, a formação de equipes, o respeito, a harmonia e o desenvolvimento, a pesquisa, a ciência, que é o que nós precisamos, apesar de tudo que nós estamos falando aqui, de pesquisa, de ciência, de ensino. O dito presidente da República, né? Ele discorda, desconsidera, desvaloriza, porque, com certeza, ele nem conheceu esse lado, nem se propôs a conhecer, nem respeitar a quem conhece. Porque, se isso acontecesse, nós não estaríamos há 1 ano e meio sem um ministro da Educação. O barco está navegando graças aos professores, os gestores e à vontade do povo brasileiro. E nós nordestinos. Tenho de dizer isso porque há uns 3 anos atrás eu cheguei em São Paulo, faltou água 3 meses na cidade de São Paulo, ficou alternando, estava um pandemônio São Paulo. Eu digo, interessante, o Nordeste, por isso é que a gente enfrenta tudo com tanta garra, com tanta coragem, tudo dá certo. Porque quando eu me lembro, Betânia, as latas d'água se carregavam do sítio de léguas e léguas, não era nem quilômetro que se chamava, era légua, certo? Para poder matar a sede dos animais e das pessoas humanas. O Nordeste viveu tantas secas, e poderá ainda viver, mas não vai deixar de viver a seca da ciência. Essa não vai. Aí está o maior exemplo de que essa daí nós estamos saciando cada dia, nos alimentando e realimentando a nossa formação, a nossa educação, com valores profissionais, com cursos destinados e direcionados a nossas dificuldades, como esse prêmio que foi ganho pelo IF Pernambuco. Parabenizo a todos, fico muito grato. Bruno, vou fazer uma visita assim que terminar, vou abraçar cada um daqueles que tanto me conhecem, do porteiro ao diretor, de dizer da minha alegria, da minha satisfação, de saber que Pesqueira ganhou esse prêmio, graças à instituição que foi localizada e é localizada nessa região, para fazer o bem e fomentar realmente uma educação de qualidade. Um abraço grande a todos vocês, fico extremamente grata pela atenção e dizer a vocês, e aí se não fosse a questão da política que Augusto abraçou como candidato, eu acho que hoje ainda estaria no IF. Pelo carinho e pelo amor, pelo respeito e pelo aconchego que nós tivemos naquela instituição por tantos anos de convivência. Mas quando Augusto foi candidato aqui em Pesqueira, eu havia me comprometido que dentro daquela instituição eu faria e fiz uma política educacional. A política partidária seria do portão para fora. Mas como sabia que quem estaria candidato era meu filho, eu sabia que não ia poder manter essa palavra,
certo? Eu ia pedir voto lá dentro também. Então, preferi sair, como o diretor na época, o Sérgio Gaudêncio, de Recife, disse: a única política que entrou numa instituição e soube separar as coisas e respeitar a instituição foi você, no último discurso. E eu fico grato, porque isso não foi só a minha formação acadêmica, foi minha formação doméstica, de educação doméstica, de formação religiosa, de formação acadêmica, que hoje posso dizer a vocês da alegria e da satisfação que eu tenho de fazer parte dessa instituição, fazer parte desta cidade, porque o que eu mais desejo e mais almejo é ver Pesqueira no nível a qual ela merece estar, de desenvolvimento socioeconômico, geração de renda e tantos mais. Um grande abraço espiritual a todos vocês e até a próxima. Gostaria de passar a palavra agora para o professor Fernando Emílio, professor doutor Fernando Emílio, professor de matemática lá do IF, que faz parte daquele excelente quadro de professores. Porque se o IF alcançou e está alcançando o que ele alcança, é graças à equipe gestora que ele tem, à equipe pedagógica e aos professores que estão lá na ponta fazendo o trabalho junto com os alunos. Então, Fernando, a palavra é com você. Eu queria agradecer, inicialmente, em nome de Glória, agradecer ao Movimento 65, né, por esse justo, eu diria que é uma justa homenagem ao IFPE, né, um reconhecimento pelo trabalho que vem sendo desenvolvido pelos profissionais que lá estão, né, tanto sob o ponto de vista do ensino, da pesquisa, da extensão. Então, e ainda coloco que sou feliz porque essa homenagem veio de uma pessoa que viveu momentos lá no IFPE, contribuiu também para o crescimento daquela instituição e, de certa forma, ela sabe muito bem, né, o empenho, né, dos profissionais, o desenvolvimento de atividades relacionadas à pesquisa e extensão. Assim, eu fico muito lisonjeado com isso, com o que Glória está colocando, porque o papel, historicamente, do IFPE é caminhar, né, de acordo com as necessidades sociais. E ela, na sua fala, coloca muito bem, mesmo diante de tanto sacrifício que tem e que, nos últimos tempos, nós estamos observando com esse desgoverno, com essa falta de comandante no Ministério da Educação, como ela bem fala, 1 ano e meio sem comandante. Sabemos que houve nomeações, mas que nenhum foi à altura de comandar aquela instituição tão importante para o desenvolvimento da educação no Brasil, científico e tecnológico. Então, eu agradeço, em nome aqui, eu coloco Glória como representante e agradeço ao Movimento 65. Né? E assim, é a partir desse, eu diria, dessa luta que o IFPE faz em prol das questões sociais que surgiu, né, esse projeto voltado para a energia fotovoltaica, que muito bem vai ser representado por Bruno. Agradeço também o convite de falar um pouco da licenciatura em matemática e mostrar que a licenciatura em matemática também está envolvida, né, com as questões sociais, com as preocupações das questões sociais. Então, lembro-me muito bem, Glória, quando eu cheguei no IFPE em 2009, você já não estava mais no IFPE, já tinha cumprido sua missão, que bela missão lá, mas que você tinha deixado sementes. Né? E uma das sementes que você tinha deixado foi ajudar a iniciar a licenciatura em matemática, através de Glauco Reinaldo, através de Kleber, através de Olavo Otávio Nunes. Né? Você apoiou
o projeto da licenciatura em matemática e esse projeto ele pôde se tornar, né, uma obra do IFPE. Então, é um agradecimento também, porque enquanto se colocava na direção de ensino, você pôde apoiar essas licenciaturas. E aqui eu vejo que a licenciatura em matemática, ela tem, né, essa função social, que é formar professores, né, para que possa construir uma sociedade mais igualitária, uma sociedade crítica, né, e que possa contribuir de forma efetiva para a educação básica da nossa região. Eu queria colocar que o trabalho do IFPE na licenciatura ele vem desde 2007, né, e alguns pontos foram considerados importantes nessa licenciatura. Além de estar preparando e formando profissionais que anualmente, né, são colocados à disposição da sociedade de pesqueira, né, ele teve também um momento importante que foi um projeto que se chama o PAFOR, onde ele pôde contribuir, que a gente sabe que existe um déficit muito grande nas áreas de exatas, e ele pôde contribuir com uma licenciatura, além da licenciatura que é normal, ele pôde contribuir com uma licenciatura para professores que estavam em serviço na rede estadual e na rede municipal. E esses professores foram formados e estão aí à disposição do município de Pesqueira. Então, esse é um agradecimento também que a gente faz dessa lembrança de colocar a licenciatura aqui do IFPE para mostrar os trabalhos, né? E dizer que a licenciatura do IFPE ela é distribuída nos eixos de pesquisa, ensino e extensão. E sendo assim, no campo da pesquisa, nós temos trabalhos que são desenvolvidos e publicados em revistas científicas, a partir de TCCs, a partir de pesquisas que estão desenvolvidas em projetos também lá. Nós temos a extensão, que é eu diria, um dos pilares também do IFPE, que ele valoriza, e a própria licenciatura em matemática também tem um apreço muito grande por a extensão, onde se tem formação continuada para os professores da rede municipal e da rede estadual. Nós temos também lá no IFPE a questão da pesquisa, e da pesquisa eu coloco que logo mais estaremos abrindo especialização em ensino da matemática, já foi aprovado no Conselho Dirigente. Acho que, mesmo diante dessas dificuldades que a gente tem, né, da pandemia, do isolamento social, mas o projeto ele vai entrar em pauta e vai ser iniciado em 2021. Isso eu diria, as balbúrdias que o IFPE tanto faz, que foi condenado pelo último ministro da Educação, mas essas balbúrdias, elas são balbúrdias que a sociedade precisa, que é construção do conhecimento científico, não é? Que eles tanto condenam. A gente não faz educação de uma forma aleatória, a gente faz educação com fundamentos científicos, não é? Então, é um momento de agradecimento da gente por ter lembrado, Glória, desse momento. E saber que lá no IFPE existe pessoas que são qualificadas, que estão inteiramente antenadas com o que a sociedade precisa. Temos o professor diretor-geral, nosso comandante, Valdemir Mariano, temos o nosso reitor, que foi empossado há pouco tempo, o professor Dr. José Carlos de Sá Júnior. Temos também hoje, à frente da coordenação DENS, a professora doutora Karine Cury, que muito bem também comanda a parte de educação. Então, essas são informações que a licenciatura em matemática queria passar para vocês, né? E dizer que o trabalho da licenciatura, ele não para.
ele continua. Mesmo com tanta dificuldade, a gente está firme e forte, fazendo pesquisas, né, e fazendo ciência. Tanto que, há 15 dias atrás, finalizamos um encontro de matemática do Instituto Federal de Pesqueira, onde podemos contar com cerca de 3.000 inscritos nesse encontro de matemática, e lá tínhamos palestras de professores renomados e pesquisadores de todo o Brasil. Isso é a balbúrdia que o IFPE está fazendo, é ciência que a gente está fazendo e não para de trabalhar. Então, são essas questões, a gente agradece, eu em nome da coordenação de matemática, eu agradeço também a lembrança, né, de mesmo sendo o ápice dessa homenagem à engenharia elétrica, a gente agradece em poder também ter posse dessa fala nesse movimento 65. Então, eu vou aqui ficar por aqui, agradeço a Glória Simões, né, essas suas colocações. Obrigada, Fernando, por sua participação nessa nossa noite, por suas palavras. Eu passo agora a palavra para o professor Bruno Oliveira para fazer suas considerações finais e para colocar algo mais que ele ache necessário colocar. Bom, então, agradecer aí a fala de Fernando, que trouxe uma realidade da gente no campus atualmente, né, que mesmo em pandemia, em isolamento social, a gente continua produzindo, fazendo ciência, tá, dentro das nossas possibilidades. E agradecer também a homenagem de Glória, né, nossa liderança do Movimento 65, aqui em Pesqueira. Todos nós sabemos, Glória, do seu compromisso, né, com a educação aqui no município de Pesqueira, com o desenvolvimento da cidade de Pesqueira, e agradeço em nome da equipe de professores dos cursos de eletrotécnica e de engenharia elétrica, mas também da equipe de professores, gestores e servidores do campus Pesqueira. Tá? E gostaria de dizer também que, como o Fernando trouxe aí, lá no campus Pesqueira nós estamos sem atividades presenciais desde o dia 16 de março, mas estamos trabalhando de forma remota e fazendo muita coisa, viu? Nesse momento de pandemia, a gente tem um bocado de ações, muitas ações sendo realizadas, tanto na área acadêmica, na área científica, como também na área de assistência social, tá? Que Glória detém esse tema, esse assunto tão perfeitamente, né? Então, olha, desde o dia 1º de abril, do início de abril, que a gente decidiu, o campus decidiu manter as bolsas, né, a bolsa permanência, a bolsa auxílio e também as bolsas acadêmicas. Então, todos os nossos alunos que recebiam bolsas continuam recebendo bolsa nessa pandemia. Então, isso é uma ajuda também para eles que estão em casa, em isolamento. Tá? No início de abril também começamos a doação de EPIs para o Hospital Municipal Lídio Paraíba. Então, foram doados mais de 12.000 itens. E também no mês de abril, mês de maio, a gente continuou as doações de face shields, né, aquele protetor facial, máscaras, né, para outras instituições de saúde também, outros hospitais, em outras cidades aqui da região. Né? Também começamos a distribuição de cestas básicas ainda em abril, e agora em julho estamos novamente num período de distribuição de cestas básicas. Cursos de extensão à distância foram oferecidos também no mês de abril. No mês de maio, a gente teve a realização da 2ª semana de enfermagem do IFPE. No mês de maio também fizemos um treinamento com os terceirizados, um treinamento contra a pandemia, de ações contra a Covid-19. Tá? No mês de maio ainda, lançamos a primeira chamada interna para benefício eventual para os estudantes. Em maio ainda houve o Encontro de Administração e Economia de Pernambuco. Então, tá vendo, Glória? São muitas ações. Acho até que seria interessante a gente fazer uma nova live para tratar só dessas ações aí que estão sendo realizadas
durante a pandemia pelo IFPE. Tá? No dia 29 de maio, no final de maio, a gente teve um encontro de matemática, como o Fernando bem trouxe aí, com inscrições de todo o Brasil e também de fora do Brasil, porque como o evento foi virtual, então isso permitiu que pessoas de diversos lugares pudessem participar. No início de junho, tivemos a Semana do Meio Ambiente de Pesqueira, foi um evento virtual também, em parceria com a Prefeitura de Pesqueira, onde nós conseguimos mais de 5.000 pessoas de audiência em todas as palestras que foram ministradas. No início de junho também, realizamos reuniões virtuais com os estudantes, com os pais de estudantes, os pais de alunos e também com os responsáveis. Né? Agora, no início de julho, foi lançada uma nova chamada para benefício eventual e também começamos a distribuição de novas cestas básicas. Então, a gente tem diversas ações e eu deixo como sugestão aí, Glória, a gente realizar uma nova live, um novo momento para que a gente possa trazer outros agentes do Instituto Federal que estão trabalhando agora durante a pandemia nessas ações todas aí. Tá bom? E agradeço mais uma vez a homenagem em nome de todos os meus colegas do Instituto Federal, Campus Pesqueira. O IF, né, tem mais ações do que a gente às vezes conhece. Nós mesmos, do Margarida Falcão, eu sou coordenadora lá na Escola Margarida Falcão, e nós temos várias parcerias com o IF. Então, é importante, como o Glória colocou, divulgar, né, fazer massificar essa informação, para que todos saibam, todos conheçam da importância desse instituto. Então, eu gostaria de passar para a Glória fazer suas considerações finais, se despedir do pessoal, algum recado que ela queira dar a mais. Agradeço mais uma vez essa oportunidade que Deus me concedeu de estar aqui, podendo prestar essa homenagem a essa instituição que tanto amo e que tanto faz por Pesqueira e por nossa região, principalmente pelos nossos jovens, principalmente por essa juventude que busca incansavelmente melhorar a sua qualidade de vida, de ensino, de estudo, com muito sacrifício. A gente sabe que não é fácil. O pessoal que sai do sítio, da zona rural, mas todos no mesmo direcionamento, de estudar, de se educar, de se formar, de ter um emprego digno. Por que é que a gente sabe tanto e conhece tanto o clamor dos nossos jovens? E as políticas que deveriam ser direcionadas principalmente nos dois grandes pilares dessa nação, que é saúde e educação, estão sem comando. Nós temos de pedir a Deus constantemente que abra a mente e os corações desses governantes para saber que nossa juventude está ansiosa por melhores momentos e com melhor qualidade, como nós temos no IF e tantos outros lugares que estão precisando e tantos jovens que estão querendo, correndo, lutando, estudando, às vezes com um raidinho, com a TV, mas para melhorar a sua qualidade de vida. E sabemos que precisamos fazer com que a educação e a saúde volte a funcionar, volte a existir. Funcionar não, está funcionando péssimo, vamos dizer assim. Volte a existir nesse país com um pessoal tão bom, tão aguerrido, tão sofrido, mas que não baixa a cabeça. Estamos sempre na luta. E o IF vai propiciar mais e mais prêmios e ações para que possa realmente essa região melhorar cada vez mais, esse município, a sua qualidade de vida, principalmente focando a nossa juventude. Obrigado, um grande abraço a todos que fazem o IF, um grande abraço a todos os pesqueirenses, aos todos os jovens que fazem parte também desse trabalho, não só são os professores, os doutores, a juventude que está engajada, que está rindo, vislumbrando novos campos, novos caminhos. Um grande abraço para vocês, que Deus os abençoe e que nós possamos sempre estar homenageando, porque é muito fácil a gente apontar o negativismo, mas as coisas positivas devem ser enaltecidas, devem ser faladas, divulgadas, para que essa motivação, essa ação se contamine dessa positividade e nós possamos fazer mais e mais. Um grande abraço para todos e muito obrigada.
Bom, mais uma vez agradecer, né? Vamos finalizando nosso vídeo agradecendo a Glória. Lembrando mais uma vez que nós vamos estar aqui, se Deus quiser, toda semana, todas as sextas-feiras, lançando esse vídeo do Movimento 65. Agradecer ao professor Bruno, um dos nossos pré-candidatos. Agradecer ao professor Fernando, né? E, de forma bem rápida, dizer assim que eu fui aluna do IF também no curso de especialização. Eu fiz especialização em gestão pública do IF, e fiz também um tempo de aula lá, fazia uma vez semanal, de canto vocal. Sou uma desgraça cantando, minha gente, mas Deus perdoa, mas eu tentei. E assim, e tenho um carinho muito grande pelo professor Reginaldo, que foi meu professor nesse período. Então, mais uma vez, parabenizar toda a equipe do IF, aos professores, né, que estão lá na ponta fazendo o trabalho, aos discentes, né, aos alunos, aos coordenadores pedagógicos, aos funcionários, porque... E a gente que trabalha com a educação, né, Bruna, a gente sabe que a educação ela só acontece porque tem muitas mãos envolvidas, muita gente. Ela não acontece sozinha, né? A gente tem uma gestão que tem um olhar, né, para desenvolver o trabalho, a gente tem uma equipe pedagógica, a gente tem os funcionários da instituição, tem professores, tem alunos. Ela só acontece com excelência e qualidade, como o IF vem mostrando, devido ao comprometimento de todo mundo. Eu tive a oportunidade de ir lá no IF, conhecer de perto esse projeto, quando da visita do deputado João Paulo, né, aqui em Pesqueira, nós estivemos lá no IF com o professor Alexandre, apresentou lá para a gente. E só assim, para encerrar mesmo, Zé Glória falou nessa questão aí dos sítios, eu estou aqui falando de Papagaio, né, mais precisamente do sítio Povas, que é perto de Papagaio, para vocês verem, né, como a gente já avançou algumas coisas, e avanços aconteceram graças a governos progressistas, né? Nós tivemos governos progressistas que se preocuparam em expandir o progresso para regiões mais remotas. Então, eu estou aqui do sítio Povas, que é de onde a minha família, a família paterna de Glória também tem origem, né? Que é aqui nós somos do mesmo ramo familiar, somos da mesma família, dos Mendes aqui de Povas. E nós hoje temos isso aqui graças a governos progressistas, graças ao governo de Lula, né, na época do Lula, governo Dilma, que tiveram esse olhar de expandir. Inclusive, Papagaio recebeu, e todos alguns distritos receberam, na época, a Torre da Vivo, graças a um projeto de Luciana Santos, na época. Então, assim, eu só gostaria, eu acho importante colocar isso, para vocês verem que hoje as fronteiras, né, elas estão mais abertas, nós estamos mais próximos, mesmo estando longe, porque nós tivemos políticas inclusivas, políticas, né, que se preocuparam com essa inclusão. E a gente não quer perder isso. É isso que a gente defende e vai defender todo dia, para que a gente não perca isso, para que a gente tenha novamente governos progressistas, né, que se preocupem com a inclusão de todos e todas. Né? O governo ele não é para uns, ele é para todos. Então, minha gente, um abraço, boa noite para todos. Mais uma vez, obrigada, Bruno, Glória, Fernanda Emília. Sexta-feira terá um novo vídeo do Movimento 65 no ar. Boa noite.